Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre responsividade. Responsividade é a capacidade dos nossos designs de se adaptar ao tamanho da tela do usuário. Então a gente chama esse espaço que o navegador tem para exibir o nosso conteúdo de viewport, né? Ele tem uma largura, ele tem uma altura, e é dentro desse espaço, né, dessa altura e dessa largura, que a gente tem que exibir os nossos elementos. Só que essa viewport, ela é bastante variável, né? Se for uma janela de navegador, ela pode ser redimensionada. Se ela for um dispositivo móvel, como o celular, por exemplo, ela pode, ora, estar em modo retrato, ora, estar em modo paisagem. Eu posso ter um dispositivo tão pequeno quanto o celular ou tão grande quanto uma televisão 4K. Então a gente tem diversas possibilidades diferentes para exibição e a gente quer fazer somente um código, né? A gente quer escrever uma estilização que se adapte aos diferentes dispositivos e aos diferentes tamanhos de viewports, tá? Então a principal ferramenta que a gente tem para fazer isso são as Media Queries. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre Media Queries aqui e depois volta a falar de responsividade. Então eu preparei aqui para vocês um documento que ele tem 5 parágrafos, né, onde o segundo e o quarto parágrafos estão marcados com uma classe especial aqui, e a gente vai começar a lidar com esse documento para entender algumas coisas em relação às Media Queries, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender que eu posso, obviamente, estilizar aquela classe, né, os documentos, né, os elementos que estão com essa classe, por exemplo, com vamos usar uma cor de fundo aqui, né? Uma cor de fundo, vamos colocar, por exemplo, vermelho, ok? Então agora eu estilizei aqueles dois elementos que estão com a classe especial, né? Então o segundo e o quarto parágrafo, eles foram ditos que terão um fundo vermelho, ok? Mas digamos que eu quero que esta situação seja alterada de acordo com a característica do dispositivo do usuário, tá? Então, para mostrar isso melhor, eu não vou usar fundo agora, eu vou usar fundo depois. Vou usar aqui um font size, ok? Acho que vai ficar melhor de perceber. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1,5 EM. Então, o que eu disse? Que o segundo e o quarto parágrafos têm uma fonte um pouquinho maior, tá? E agora eu quero trabalhar características do meu design de acordo com características do dispositivo. Então, digamos, né, que esses dois parágrafos aqui, eu não queira que apareça quando o meu dispositivo for um dispositivo de impressão. O que seria um dispositivo de impressão? Se eu vier aqui na opção imprimir do meu documento, aí ficou pequenininho aqui, né? Deixa eu mostrar numa tela maior aqui para vocês. Então aqui, se eu for na opção imprimir do meu documento, percebam, né, que ele vai ter que usar uma estilização aqui para essa página. Então eu consigo, por exemplo, fazer um estilo que vale somente para o momento da impressão e não vale para o momento da exibição. Então, como é que eu faço isso, né? Eu vou fazer aqui uma estilização que é condicional para quando for uma mídia de impressão. Como é que eu posso fazer isso? Usando o que a gente chama de Media Query, que é escrita assim, @media, né, @media, e aí eu vou colocar alguma coisa aqui que a gente já vai ver o que é, e vou abrir chaves. Tudo que eu escrever aqui dentro, né, a estilização que eu escrever aqui dentro, só vale se isto aqui for verdadeiro. Isso aqui é uma expressão, né, o que a gente chama de Media Query, uma consulta, né, uma condição. Então, digamos que a minha condição é que o meu dispositivo seja um dispositivo de impressão. Ok? Então, isso aqui vai ser verdadeiro
quando a minha mídia for mídia de impressão, em mais nenhum momento. Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui, que quando a minha mídia for de impressão, todos os meus elementos com a classe especial, então aqui percebo que eu vou colocar seletores, né? Quantos seletores eu quiser, com quantas regras eu quiser. Então, eu vou dizer, por exemplo, que eu não quero que ele apareça nessa situação. Então, todos os elementos que forem especiais não vão aparecer quando a minha mídia for de impressão. Então, vou salvar. Percebam que eles continuam aparecendo aqui quando é tela, mas quando eu mando imprimir, percebam que agora... O que eu não fiz aqui? Esqueci de fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Faltou atualizar aqui a página, né, pessoal? Então, atualizei. Agora, se eu vier aqui em imprimir, vocês vão ver que a folha de estilo de exibição, ela está exibindo as fontes maiores. Mas a folha de estilo de impressão, ele ocultou esses dois parágrafos, ok? Então, é exatamente isso que a gente disse aqui no nosso estilo, né? Então, na folha de estilo normal, estes dois parágrafos têm uma fonte maior. Mas, quando a mídia for uma mídia de impressão, ele não exibe, tá? A gente poderia fazer qualquer alteração aqui, tá? Para mídia de impressão, o mais comum mesmo é você ocultar alguns tipos de itens, tá? Ok? Outro tipo de query que a gente pode fazer aqui também, né? Ela diz respeito a capacidades do seu dispositivo, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar esse elemento especial e vou colocar uma estilização de hover, né? de passar o mouse em cima. Então, eu vou dizer que quando eu passar o mouse em cima, eu vou colocar um padding de, por exemplo, 50 pixels. Ok? Então, agora, percebam que quando eu passo, ficou muito grande, né? Vamos colocar um padding só de left, fica melhor. Aí, então, quando eu passo o mouse em cima, ele recebe um padding, né, somente à esquerda. E a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui, fazendo uma transição, né, um transition somente do padding em 5 segundos, por exemplo. Então, percebam, 5 foi muito, né? Fazer 2 segundos deve ser suficiente aqui. Ok, então ele fica um acabamento bem bacana pra gente aqui, né? Com hover, né? Quando eu passo o mouse em cima. Só que, por exemplo, quando a gente visualizar isso aqui usando um celular, né? E a gente consegue simular isso aqui fazendo aqui o nosso modo desenvolvedor e colocando aqui uma visualização como dispositivo, né? Então percebam que aqui, né, ele muda o meu cursor para uma bolinha, né, transparente, que significa o dedo do usuário, né? Então se eu clicar aqui é como se o usuário estivesse passando o dedo nesse local, né? Então percebam que não há hover, né? Eu não tenho como passar o mouse em cima, né? Não existe essa situação hover num celular, né? Numa tela de toque. Então, como é que a gente vai fazer então para fazer esse tipo de estilo, né? Ou fazer algum tipo de estilo? No caso aqui eu estou dando um destaque, né? Mas eu quero que esse destaque aconteça também de alguma maneira para o meu usuário que não tem a capacidade de hover. Então eu posso escrever aqui uma query, né, que diga que essa estilização que eu fizer aqui dentro, ela só vai acontecer se o usuário não tiver capacidade de hover. Eu posso fazer isso usando hover none, com valor none. Então ele vai fazer isso aqui somente se o usuário não tiver hover.
Se eu fizer hover, ele vai fazer somente se o usuário tiver hover. Tá? No caso aqui, eu quero none. Eu quero se o usuário não tiver hover. Então, eu posso, por exemplo, colocar automaticamente esse padding, né, em todos os itens. Opa, só que não é aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seletor inteiro, né? Vou pegar esse seletor inteiro aqui. Vou tirar a transição, porque não faz sentido, mas eu já vou deixar ele com 50 pixels afastado, independente da situação, quando o usuário não tiver hover. Então percebam que aqui na minha tela eu tenho hover, então ele não vem com essa distância, ele só vai ter a distância quando eu passar o mouse sobre. Se eu colocar aqui no meu modo desenvolvedor, e agora eu tenho, vou dar um F5 que ele não atualizou, né? E eu tenho aqui o meu item, né, num celular, ele já deveria ter dado o padding aqui. Então, o que está acontecendo? Está pegando a versão antiga disso aqui. Ah, claro, eu coloquei aqui o hover, né? Tá errado isso aqui. Não tem que ser o hover, tem que ser sempre, né? Falei uma coisa e fiz outra. Então, vou atualizar aqui, ele continua funcionando. Se eu duplicar isso aqui, funciona, mas se eu usar lá, vou apertar F12 direto aqui. Se eu tiver agora num dispositivo aqui, não está considerando o hover, né? Então ele já vem com o padding colocado para todos os elementos, ok? Então isso é algo que você pode fazer usando as media queries, tá? Porém, né, apesar disso tudo, o uso mais interessante, né, e mais importante das media queries são as consultas que dizem respeito ao tamanho da viewport, né, que vão permitir que a gente faça algum tipo de responsividade nos nossos elementos. Então eu não vou precisar disso aqui, nem desse hover aqui, eu vou tirar toda essa estilização e vamos agora tentar fazer alguma mudança nisso aqui de acordo com o tamanho da viewport do usuário, tá? Então, vou colocar uma cor de fundo aqui nesses itens, background color. Agora eu vou usar aquele exemplo inicial, né? Vou mudar esses itens para vermelho. E o que eu quero fazer? Eu quero controlar a cor dele de acordo com o tamanho da janela do usuário. Então eu vou fazer uma consulta aqui com alguma coisa e quando chegar o momento, né, quando essa consulta for verdadeira, eu quero que a cor de fundo dele saia de vermelho para verde. E em que momento eu quero fazer isso, né? Eu quero que em telas pequenas ele fique vermelho. Comecei com vermelho, mas conforme a minha tela for aumentando, eu quero mudar o fundo de verde e depois posteriormente até para uma outra cor. Então vamos ver aqui uma possibilidade de escrever aqui, né, dentro do Media, que é min width. Então, a largura mínima. Então, quando eu escrever um tamanho aqui, por exemplo, digamos 400 pixels, ou vamos dizer assim, vamos dizer mais, né, 800 pixels. Então, o que eu estou dizendo, né? Que se eu tiver pelo menos 800 pixels de largura, o meu fundo vai para verde. Então, se eu não tiver isso aqui, né, o padrão é que meu fundo seja vermelho. Então, quando ele tiver pelo menos 800 pixels, ele vai para verde. Então, vou salvar. Percebam que continua vermelho. Vou pegar essa janela aqui. Eu não tenho 800 aqui. Percebam que vai acontecer a hora que eu aumentar. Em algum momento eu vou ter 800 pixels e meu fundo vai para verde.
Então perceba, eu consigo dar estilizações diferentes de acordo com o tamanho da viewport do meu usuário, do dispositivo do meu usuário, né? Então eu consigo estilizar baseado no espaço disponível de exibição do navegador. Mudar a cor não é exatamente a utilização mais útil ou mais usada, mas é importante que a gente entenda que a gente pode fazer esse tipo de coisa. E obviamente, né, digamos que eu queira fazer um terceiro estado, então eu quero de 0 a 800 verde, de 800 a 1000, 0 a 800 vermelho, de 800 a 1000 verde, e mais de 1000 eu quero azul. Então eu poderia fazer uma outra query aqui, que vai me levar para azul, porém, né, eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, né, eu não posso ter a mesma estilização. Então eu vou dizer que quando ele tiver pelo menos 800, ou aqui eu posso usar, por exemplo, quando ele tiver pelo menos 1000 para azul, mas o verde eu preciso colocar um intervalo, né? Só de 800 até 1000. Então, quando ele tiver pelo menos 800 e eu posso usar o E para colocar mais uma condição, no máximo 1000 pixels. Então agora este estilo vale como padrão. Se ele tiver entre 800 e 1000, vale esse estilo. E se ele tiver pelo menos 1000, vale esse estilo. Então vou salvar aqui, né? Percebam que o elemento está vermelho. Se eu duplicar aqui, ele vai continuar vermelho. Vou trazer ele para fora aqui. E olhem só, quando ele atingir 800, ele deve mudar para verde. Ok? Agora, quando ele atingir 1000, ele deve mudar para azul. Então, percebam que eu consigo criar quantas estilizações eu quiser de acordo com o tamanho da minha viewport. Okay? E essa é a base do conhecimento que a gente vai precisar para escrever estilos que permitam que o meu layout responda ao tamanho da janela do usuário, né? A maioria das vezes o que a gente vai querer fazer é mudar o nosso layout, né? Mudar posicionamento de coisas, né? Então é muito comum que a gente tenha elementos que estão distribuídos na horizontal e quando a tela fica muito pequenininha a gente começa a distribuir os elementos na vertical, né? Na verdade a mentalidade tem que ser mobile first, então primeiro nos dispositivos pequenos. Então o nosso conteúdo ele é dado em colunas, mas quando eu tenho tela suficiente disponível, eu coloco eles lateralmente, né? Então esse é um pensamento que a gente pode utilizar aí, chamado mobile first, ok? Outra técnica importante que a gente precisa conhecer para conseguir fazer os nossos designs responderem ao tamanho da viewport do dispositivo é saber trabalhar com imagens, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essa estilização toda, que a gente não precisa mais, e vou agora adicionar algumas imagens aqui dentro, tá? Então, vou pegar uma imagem que eu tenho aqui já feita, vou fazer aqui, vou colocar uma imagem aqui em algum ponto da nossa página. Acho que vou colocar ela mais para cima, vai ficar melhor. Então eu tenho uma imagem aqui depois do segundo parágrafo do nosso texto, tá? Essa imagem, então deixa eu colocar ela aqui, ela é uma imagem que ela está com 700 pixels por 700 pixels, ok? Então ela tem 700 de largura com 700 de altura. Qual é o comportamento do navegador ao exibir essa página, né? Uma página que tem uma imagem maior do que o tamanho da viewport. O comportamento do navegador é exibir
uma rolagem, tá? Percebam que a imagem ela não redimensiona de maneira alguma, tá? O texto ele até ocupa os espaços conforme a necessidade, né? Um elemento de bloco. A imagem ela não ocupa o espaço, tá? Ela realmente se mantém do tamanho que foi definido, tá? Esse é o comportamento padrão de uma imagem, tá? O que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho isso aqui, tornar isso aqui um pouquinho mais responsivo, é pegar essa imagem, uma imagem específica, no caso eu só tenho uma, então eu vou estilizar a tag, tá? Vocês, obviamente, ou melhor, não, vamos fazer certo, né? Se eu vier aqui e colocar uma classe nela, eu vou chamar de IMG responsivo. Então, todas as imagens que tiverem essa classe aqui, IMG responsivo, vão ser estilizadas, né, usando aqui essa minha classe aqui. Deixa eu salvar. E o que a gente pode fazer para tornar essa imagem, ou qualquer imagem responsiva, é usar a propriedade max width, então tamanho máximo da imagem com o valor 100%. Tá? Isso aqui é uma técnica muito utilizada, talvez a técnica mais utilizada para imagens responsivas. Tá? Ela tem um bom suporte para a maioria dos navegadores e não é uma técnica nem tão moderna assim. Então, quando eu salvo aqui, percebam que imediatamente na lateral que eu não tinha os 700 pixels, né, que estava com rolagem, se você não notou, vou salvar de novo, estava com rolagem. Agora eu ativei essa propriedade aqui. Essa imagem já ocupa o espaço disponível e não tudo. Então, se eu visualizar isso aqui agora, né, redimensionando, deixa eu dar um F5 aqui, vocês vão ver que a imagem ela ocupa a largura disponível para ela até o seu máximo. Né? Ok? Então, até o seu máximo de 700 pixels, que é o tamanho intrínseco dela, né? O tamanho implícito, o tamanho dela original. Mas, né, o máximo, né, o que você disse, o máximo que essa imagem pode ocupar é 100% do tamanho dela. Ok? Só que, né, você acabou fazendo, quando você faz isso, tirando o tamanho pré-definido dela, então ela pode diminuir de acordo com o tamanho da viewport. Okay? Então, essa é a técnica que a gente usa para melhorar um pouquinho ou adicionar algum tipo de responsividade no tamanho das imagens. Tá? Então, com essa técnica de imagem, mais as técnicas de Media Query, a gente tem uma primeira abordagem sobre como fazer o nosso design responder ao tamanho do dispositivo do usuário. Tá? Então, o próximo passo aqui é construir layouts que são capazes de se adaptar ao usuário, seja qual for o dispositivo dele. E esse é o tema de uma das nossas próximas aulas. Okay? Então, muito obrigado por prestar atenção e até a nossa próxima aula.